Meu irmão e minha irmã, nós estamos no dia 4 de novembro, quarta-feira, memória de São Carlos Borromeu. O Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não decida pega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 poderá enfrentar outro que marcha com ele contra 20.000? Se ele vê que não pode enquanto o outro reino está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a memória de São Carlos Borromeu, que foi um grande bispo que viveu entre os anos 1538 e 1584. Alguém que realmente procurou renovar as estruturas da fé para poder entendê-la de uma forma tanto intelectual, mas de uma forma pastoral na sua diocese, e também hoje propõe esses escritos para cada um de nós. Então, no estudo, na pastoral, na realidade em que nós nos encontramos, é alguém que tinha um profundo zelo pela Igreja. Nós hoje o celebramos em memória. Nós vimos no Evangelho de hoje, então, meu irmão e minha irmã, quais são as orientações que Jesus nos dá para poder realmente segui-lo. Todos vocês sabem que é exigente seguir a Jesus, não é fácil, né, seguir a Jesus. E hoje ele fala aqui de renúncia, de desapego. Todos vocês sabem, meus irmãos e irmãs, que para ser cristão, com certeza seremos convidados a nos desapegar de algo que pode nos impedir de poder viver plenamente a nossa doutrina cristã, de viver plenamente a fé. Então, hoje eu sou convidado até mesmo a poder, primeiramente, pensar o que pode comprometer a minha fé, o que pode me impedir para que eu viva plenamente a minha fé cristã. Quais são os ambientes, quais são os pensamentos que hoje eles se apresentam para que eu possa, então, ter o perigo de poder, não, mas eu acho que é mais atrativo isso do que seguir a Jesus, do que ser cristão, do que viver tudo isso aí. Ou então, de repente, eu pego apenas um contexto do Evangelho, um contexto da doutrina, do ensinamento de Jesus para poder, né, quem sabe, realmente entender a dinâmica da vida e assim por diante. Então, meus irmãos e irmãs, quem não desapega, né? Por exemplo, quando ele fala aqui, seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, isso significa dizer que muitas vezes a gente precisa desapegar-se até daquilo que a gente ama, por causa dele. E já deve ter acontecido muito. Por exemplo, vou colocar um exemplo bem prático. Se eu amo dormir, né? Mas eu preciso acordar cedo para poder ir à missa, por exemplo. Se eu vou ao trabalho, é uma coisa, porque faltar um dia de trabalho é comprometer o meu salário. Mas quando acontece aquele domingo em que eu tenho a oportunidade de dormir mais tarde, e aí naquela realidade da minha comunidade, da minha paróquia, só tem missa pela manhã, não tenho missa à noite, aí então eu vou pensar, não, mas é o único dia que eu tenho para poder ficar um pouco mais, e eu gosto de dormir, então vou ficar, e aí falto a missa. É um exemplo bem simples, meu irmão, minha irmã, mas que pode ser aplicável a coisas bem mais consistentes em muitos aspectos de nossa vida.
Ou seja, em nome de Jesus Cristo, em nome da fé cristã, em nome dos ensinamentos de Jesus, o que eu preciso me desapegar, o que eu preciso deixar para poder seguir melhor a fé cristã? É a reflexão que o Evangelho de hoje pode nos oferecer. O que eu preciso me desapegar, o que eu preciso deixar para ser mais livre e seguir os ensinamentos de Jesus na minha vida como um batizado, como um padre, como um pai de família, mãe de família, diácono, com o que eu preciso me desapegar para poder seguir melhor a Jesus. E que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.